Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa CoSecurity. A CoSecurity chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo CoSecurity completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 66º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, síndicos profissionais. O que você pode e deve aprender com eles? CoSecurity, as ruas de volta para você. Participam dessa edição Luciana Espósito Kremer, advogada pós-graduada em Direito Empresarial, Direito Constitucional e Processo do Trabalho. Com 17 anos de experiência na área jurídica, tem forte atuação preventiva, contenciosa condominial e na área do direito coletivo. É síndica profissional formada pelo Sindiconet. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E o nosso consultor comercial de hoje é o Mário, chama o Mário Henrique Vanzo, que vai dar as dicas de como você pode ter o CoSecurity no seu condomínio, no seu comércio, no lugar que você quiser, para garantir o grande trabalho, o grande projeto de segurança colaborativa. Então, vamos lá, a mais um programa. Eu que volto, graças a Deus, depois de recuperado de uma pneumonia braba que me deixou um mês fora do ar. No programa anterior, você teve a participação de outros grandes colaboradores da CoSecurity tocando o barco por aqui, que o barco tem que navegar. Mas hoje o barco volta a navegar comigo mesmo, titular desde o primeiro programa. Vamos lá, vamos hoje para mais um programa animado dessa série CoSecurity Segurança Colaborativa. Luciana Kremer, que alegria ter você aqui no nosso programa. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Queria agradecer o convite. Obrigada, viu? Legal. E a gente já vai logo perguntando, né? O que leva uma mulher bonita, advogada, a entrar nessa aventura de ser síndica profissional?
Como é que surgiu essa vontade, essa disposição? Foi por acaso? Foi planejado? Qual foi o case que você pode nos contar? Não, foi planejado. Desde a minha formação em Direito, eu me formei em 2005, eu trabalhei em administradora de condomínio, então eu estava do outro lado, né, do vidro ali. Junto com a minha sócia, a gente sempre prestou também assessoria e consultoria a condomínios, síndicos, moradores, e nos últimos anos a gente viu o aumento, né, da busca, da profissionalização da figura do síndico, mas apesar da gente ver a procura, tinha poucos profissionais no mercado, né, com conhecimento, porque normalmente o síndico é o morador, era o aposentado. Então, houve toda a modificação da estrutura dos condomínios, né, com grandes áreas, muitos itens de lazer. Então, na verdade, o síndico morador ele passou a não se encaixar tanto, e a profissionalização do síndico é uma coisa que está acontecendo agora, muito recentemente. Então, a gente viu um nicho de mercado e migramos para a sindicatura profissional. Então, eu saí da administradora de condomínio e passei para a sindicatura profissional. Qual é a vantagem dessa transição? O que você enxergou de interessante de sair da parte de administradora de condomínio, administradora de imóvel, condomínio, para essa função altamente gerencial, né? Que o síndico faz tudo na hora de gerir, né? Exatamente. A proximidade com o morador, é um lado totalmente diferente, né? A administradora te dá muita base, porque a gente está trabalhando com o condomínio, com as questões do condomínio, mas de uma forma um pouco mais afastada, né? O síndico é a linha de frente do condomínio, tudo é o síndico, chama o síndico. Então, assim, muda, a gente não tem dia, não tem hora, a gente trabalha 7/24, mas é muito gostoso. Cuidar do mundo condominial, cada condomínio é uma cidade, tem seus detalhes, suas peculiaridades, é muito gostoso. Legal. Você sentiu, isso é um feeling que eu sempre tive. Eu tive experiências com muitos síndicos ao longo da vida. Quando eu era criança, adolescente, eu até me lembro, tem um síndico lá do prédio onde a gente morava em Niterói, eu e um amigo, o síndico era gente boa, mas o cara perturbava. A gente fez até um samba para detonar o síndico. Você não tem ideia. E esse síndico era uma pessoa que a gente adorava, mas eu e o meu amigo fizemos um samba. No outro dia a gente se reencontrou lá em Niterói, até contei essa história, relembramos dessa história, né? O filho desse síndico trabalhou comigo durante um grande tempo no Sistema Globo de Rádio também. Então, o dia que eu contei a história para ele, que a música do síndico foi a gente que tinha composto, ele não acreditou. Mas ele tinha aquela visão do síndico, que antigamente era bem autoritária, era um modelo diferente. E hoje o síndico profissional ele traz o aspecto do negociador, né? Daquele conciliador, daquele que consegue gerir pessoas efetivamente. Né? Você sentiu também essa transição? Sim, sim. E eu vou te falar que pós-pandemia é uma obrigação. 2 anos em casa, a cabeça das pessoas mudou bastante. Então, é bem isso. Não dá para você ser impositivo, né? Tem que ter uma abordagem mais empática, mais conciliadora. O síndico tem que ter a boa vontade de estar próximo dos moradores, porque cada um tem suas necessidades, todo mundo tem seus problemas, e não adianta colocar todo mundo na mesma cesta e tratar dessa forma. Então, o síndico tem que ter essa visão empática mesmo em relação aos moradores. Você acha que o síndico morador é um bichinho em extinção? Eu acho. Tem que profissionalizar, né? A gente tem que entender que o condomínio, ele é uma empresa. Se a gente parar para pensar, tem norma regulamentadora, ele tem que estar de acordo com legislação, tem as próprias normas internas, né? Regimento interno, a convenção do condomínio, que tem que ser cumpridas, todas as manutenções, desde as mais básicas até as mais complexas, questões estruturais, né? O síndico ele tem que trazer segurança, harmonia, né? O bom convívio dos moradores, e o principal que é a valorização patrimonial. O condomínio ele deprecia. E a nossa obrigação, na verdade, é fazer com que ele seja valorizado. Então, tem que ter plano, estratégia, disciplina, estar muito próximo dos moradores, do dia a dia do condomínio e estar de olho em tudo que a gente tem que cumprir.
Legal. No dia a dia da teoria econômica e administrativa, a gente chega quase sempre à conclusão, né, que a desgraça da teoria, às vezes, é a prática. Como é que foi? Você sentiu algum choque entre o que você pensava teoricamente, né, sobre qual era a atividade do síndico e a prática? Como é que foi? Me conta aí algum detalhe, alguma coisa que pegou, né, naquilo. Você pensava, não, a minha teoria é essa aqui, vou aplicar, e chegou lá, viu que não era nada daquilo, a prática bateu em você e você teve que se readaptar. Como é que foi isso? A gente, como administradora, parecia mais fácil, né? Até porque é o que eu falei, o síndico ele absorve outros tipos de problema. E a questão de tratar cada condomínio de acordo com a sua realidade, com as suas peculiaridades. Então, eu tenho um condomínio que tem um problema de acústica terrível. Então, assim, de morador reclamar de barulho de pisada ou do celular vibrando no criado mudo do apartamento vizinho. E, assim, uma enxurrada de reclamações. E eu não estava preparada para aquilo. Eu falei, gente, mas até isso. Então, assim, tem coisas que também, para a gente, até, por exemplo, a questão do barulho. Tem barulhos do meu vizinho que não me incomoda, mas o fato de não me incomodar, eu não posso desmerecer um morador que se incomoda com esse tipo de problema. Então, tem muitas barreiras internas, né? E tem muitos bloqueios nossos que a gente tem que deixar de lado, que volta para a questão da empatia. A gente tem que ter empatia com o morador, a gente tem que ter empatia com as pessoas que moram nos condomínios que a gente administra, porque o que para mim pode ser algo simples e que não é problema, para o outro incomoda, tira o sono, perturba, e a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Ah, tudo bem, é só o despertador do vizinho. Não, a gente tem que entender por que incomoda, de repente o que a gente pode fazer para melhorar, conversar com o vizinho que o despertador toca, se tem algum outro lugar que ele pode colocar. Então, assim, no começo, a cada condomínio que eu pegava, que tinha alguma situação que eu nunca tinha me deparado, ou que de repente eu nunca tinha tido aquele olhar, né? Nunca tinha encarado daquela forma, se colocar no lugar do outro para conseguir superar esse desafio. Nesse caso do prédio Barulheira, como é que você lidou com isso aí? Como é que foi? Qual foi a saída criativa, Luciana? Muita comunicação. Muita comunicação. Então, essa questão. Está sempre comunicando, emitindo comunicado, pegando esses casos pontuais que, na verdade, inicialmente não faz sentido, de repente, você já mandar uma advertência ou multar o morador, chamar para uma reunião, chamar para uma conversa. É muito uma coisa... Tem que ter muita proximidade, muito corpo a corpo mesmo. E está sempre ali no dia a dia, dar a cara, atender os moradores. Eu tenho uma linha direta de WhatsApp que eu converso, que eu mando comunicação, eu tenho lista de transmissão. Então, na verdade, é trazer para perto mesmo. Legal, essa coisa da tecnologia ajudou muito, né, na gestão de pessoas, né? Hoje o Zap, que antes era usado para intriga, né? Tem gente até sendo processada no Brasil pelo uso do Zap, acusado até de planejar golpe de Estado, né? A coisa é séria. Mas o Zap pode ser usado para coisas muito úteis, para a gestão de pessoas, para comunicação direta e rápida. Como é que você está? Como é que é essa sua rotina de síndica profissional? Me conta um pouco do seu dia a dia, que hora você acorda, como é que você trabalha, como é que é essa gestão de comunicação, conta para a gente um pouco do mundo real. Tá, eu acordo cedo, sempre, e não tenho hora para dormir. Então, assim, os condomínios que eu atuo, por não ser moradora, eu tenho visitas semanais, né? Que variam de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do tamanho do condomínio e das demandas dos condomínios. Então, tem essa parte de visitas que eu faço. Também tenho uma gerente predial que me ajuda, né? Então, o escritório tenho eu, minha sócia, eu tenho uma gerente predial e uma auxiliar de condomínios, que é uma pessoa que também me ajuda em cotação, dar andamento nessa parte de levantar orçamento, ajudar na concorrência de empresas para ver melhor valor, custo-benefício. Então, tem as visitas. E tem os expedientes internos, né? Então, ver e-mail, as reclamações, atender o WhatsApp, responder moradores, fazer as comunicações, fazer a divulgação desses comunicados. É pauleira, não tem descanso não, mas eu gosto. Ah, deve ser animado. Que tipo de morador que te dá mais trabalho?
Qual é o perfil do morador de condomínio ou usuário de condomínio comercial que pega mais do pé da síndica, que marca mais você em cima? O que não quer cumprir regra. É sempre esse? É o mala que dá mais trabalho? Eu acredito que sim. O morador que dá mais trabalho é aquele que não quer cumprir regra. É o barulhento, é o que estaciona fora da demarcação, é o que faz barulho fora de hora, enfim, é o infrator, digamos assim. No condomínio que você pegou para administrar, ou nos condomínios que você está administrando, quais são as vitórias que você pode listar, ou cases que você pode apresentar em termos de sucesso da sua gestão como síndica? Bom, eu tenho alguns, né? Desde de recuperação financeira, eu já peguei condomínio extremamente endividado, com todas as manutenções, obrigações legais completamente fora, né? E condomínio que a gente conseguiu implementar muita coisa bacana. Então, coleta reciclável, placas solares, a equipe, assim, padronizar sistemas, procedimentos, trazer a tecnologia, trazer essa coisa do verde, da coleta, né, da consciência coletiva, e principalmente, ultimamente, é ligada à segurança, né? Então, a gente poder trazer segurança, né? A gente lida hoje em dia com uma insegurança terrível, com muitos assaltos. Então, assim, poder trazer, ter a tecnologia que a gente estava falando agora, em prol da segurança dos moradores, é imbatível, assim. Legal. Já a gente vai falar de novo especificamente da questão da segurança, mas essa parte da questão financeira me interessou. Tem muita gente hoje com problema, o país ainda não está com a sua economia tão sólida quanto parece, quanto alguma propaganda tenta apresentar, e qual é a receita para você botar um condomínio funcionando corretamente do ponto de vista administrativo e financeiro? Conta a partir dos casos bombas que você pegou. Como é que foi? Me chora e depois dá gargalhada. Vamos lá. A gente faz o levantamento financeiro, esse aí é o primeiro passo, quando a gente pega o condomínio, levantar toda a documentação, a situação financeira do condomínio. Na verdade, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de evitar majoração de condomínio, né? Atualizar valor de condomínio. Então, a questão dos contratos, avaliação de contratos, renegociação de contratos, é isso que eu digo, é um trabalho que não é simples, né? O síndico, ele tem que estar inteirado de tudo e ele tem que trabalhar para o condomínio, não tem jeito, ele tem que melhorar a vida de todo mundo e, inclusive, trazer economias. Então, a gente começa economizando nisso. O que a gente pega? Faz o levantamento de todos os contratos, tem contratos que não estão de acordo com a realidade do condomínio, que o valor já está muito alto, dá para renegociar, tem contrato que naquele momento dá para cancelar e, de repente, futuramente trazer de volta para a realidade do condomínio. Então, é fazer esse estudo mesmo da pertinência de tudo que é gasto no condomínio, se o valor está adequado, né, ao mercado, se aquele contrato está adequado ao condomínio, fazer toda essa reavaliação, toda essa renegociação, e trazer economia de todo lado que é possível. Já teve condomínio que eu comecei a vender, que eu consegui vender até reciclável, vendi até reciclável todo mês para trazer um dinheirinho aí para o caixa. Bom, legal. O que pesa mais hoje do ponto de vista de gasto para um condomínio? Qual é hoje a grande dor de cabeça na hora de pagar a conta para o síndico? A maior despesa de todo condomínio é funcionário. Então, assim, a maior despesa de todos é funcionário, mas, em contrapartida, não é todo condomínio que pode abrir mão da existência do funcionário, principalmente portaria. Tem muitos condomínios que, quando buscam a gente, não, porque a gente quer botar portaria virtual, mas nem sempre se encaixa a realidade do condomínio. Então, é esse trabalho que eu falo de estar próximo do condomínio, ter uma gestão transparente, o porquê que as coisas são como são, por que desse lado dá para mudar e por que desse lado não dá para mudar. Tem coisa que, infelizmente, não dá para economizar, tem por onde economizar, mas às vezes nem tudo. Então é aquele ponto, né? Não tem
pacotinho mágico padronizado para os condomínios, né? Não. A regra mais sábia é você customizar, né? Avaliar a realidade de cada um e ir adequando, né? Isso, olhar cada um individualmente. Não tem outro jeito, né? Muito bom, legal. Agora, vamos falar agora da sua história, da sua empresa. Como é que vocês começaram? Você ainda há pouco falou para a gente como é que você é estruturada. Deu para ver que você tem uma estrutura bastante enxuta, mas que cumpre o papel de gerenciar o condomínio. Como é que vocês tiveram essa ideia? Como é que se estrutura a sua empresa? Fala dela para a gente. Bom, então, a gente abriu escritório, sou eu e minha sócia, que também é advogada. Eu acabei saindo, né, da administração de condomínio, me dedico só à sindicatura profissional. Então foi isso, na verdade, foi uma migração bem sutil, né? Da administração, consultoria, assessoria para condomínios, a gente abriu mão, né, de ser CLT, a gente abriu o escritório e a gente começou a estruturar de acordo com a demanda, né? Hoje a gente tem 9 condomínios. Então, sou eu, minha sócia, que me ajuda com a parte administrativa, me ajuda com toda essa questão de contratos, de avaliação de contratos, dos antigos, dos novos. A gerente predial, que também me ajuda nas visitas, que é importante. E a minha assistente de condomínios, que me auxilia também nessa parte de fazer todo o levantamento de orçamento, organizar os orçamentos para eu poder passar para cada condomínio. Legal, um aspecto que eu notei interessante, você falou tudo aí no feminino. Só mulheres. Todo mundo mulherada? Só mulherada? Só. É uma empresa Foi uma decisão estratégica, é isso? feminina. Hã? Foi uma decisão estratégica essa ou coincidência do destino? Não digo que foi estratégica, mas sempre foi a minha vontade da minha sócia que a gente tivesse uma empresa formada por mulheres. Na verdade, a gente percebe que o mundo, né? O mundo assim, condominial, as empresas, a maioria dos síndicos que a gente cruza aí no caminho, a maioria é homem, né? Então é um setor muito masculino, que tem muitos homens atuando, e a gente queria trazer esse lado feminino e esse olhar diferente, porque não tem melhor ou pior, na verdade. Eu acredito que as mulheres sempre têm um olhar diferente. E eles se complementam. E é interessante que, apesar da nossa empresa ser 100% feminina, a maioria dos meus conselhos é masculina. Olha, que interessante. Por que isso? O que gerou essa obra do acaso? É obra do acaso. Legal. Agora, como é que é essa relação? Você é uma pessoa relativamente jovem, como é que eles recebem? Qual é o impacto de um condomínio das pessoas serem gerenciadas por mulheres e jovens? Como é que pega isso? Teve alguma dificuldade? É o esperado, né? Nós já fomos desacreditadas algumas vezes, né? Que tipo de descrença? Conta pra gente aí. Revela o BO. Vamos lá. Exatamente esse, por ser mulher, por ser nova, né? Relativamente nova, porque não sou tão nova assim, mas as pessoas talvez acreditem que a mulher não vai dar conta, né? Principalmente dessas questões mais hostis, de problemas, de conflitos, de confrontos, tocar obra. Então, talvez é uma coisa enraizada e às vezes até inconsciente de achar que a mulher não vai dar conta de tocar essa parte mais braçal ou de conflito. E, na verdade, a gente mostra que a gente dá muito conta. Muito bom. Isso aí é uma experiência interessante. Obra. Você trocou num ponto aí crucial. Obra. Brasil, que é um país terrível, que tem a tradição de gastar muito dinheiro na obra, de haver roubalheira na obra, da obra não ficar pronta nem direito e nem no prazo. Como é que você lida com essa questão da obra? A parte prévia, né, a parte de levantamento de proposta é muito importante, né? Então, a obra ela também tem que ter critérios definidos, né? Ela tem que ter um mapeamento mínimo. Dependendo da obra, eu gosto de contratar um engenheiro, né, para fazer um documento mesmo, que eu apresento para as empresas que vão concorrer, do que precisa ser feito no condomínio, né? Porque já aconteceu da gente pedir orçamento, é o quê? Uma impermeabilização. Aí você tem um orçamento de 100 mil reais, um de 600 mil reais, mas por quê?
E isso também acaba gerando desconfiança dos moradores. Não, mas como que você tem um orçamento de 100 mil, um de 600 mil? Então, na verdade, os processos têm que ser transparentes, né? Aquilo que eu não tenho expertise para tocar, né? A gente precisa se socorrer de um profissional, de um engenheiro, de alguém que auxilie, né? Que nos ajude na avaliação das propostas. E aí levar tudo isso para a Assembleia, toda essa transparência, tudo que foi feito, tudo que foi levantado, para que a massa condominial entenda, né, quais foram os critérios, qual foi o procedimento, e vote, ajude a votar na empresa que vai executar essa obra. E aí a gente tem os prazos definidos, o acompanhamento tem que ser em cima, aí a gente tem que visitar a obra todo dia, e ficar em cima, cronograma ali na ponta do lápis e acompanhando. Hoje eu estava assistindo um telejornal da Rede Globo, né? E tem um quadro lá que trata da questão dos síndicos, né? Eles consultam lá o Márcio Ratzkowski, que é bem conhecido, né? E teve uma pergunta curiosa para o Márcio hoje. Alguém perguntou lá: é normal que um síndico possa pedir 10% de comissão sobre quem trabalha para o condomínio, quem presta serviço para o condomínio? Isso é propina, né? Isso é propina. Disso, né? Isso é propina. Eu já escutei o nome de reserva técnica. Reserva técnica, que bonito, técnica. Né? Não parece pode. A operação estruturada que o outro dia quis desomologar. Né? Que é a propina. E não pode. Ou a bola, né? Já chegou, a gente chama de bola também, não pode. Como é que é a sua auxiliar que cuida dessa área aí, que avalia contratos, avalia as tomadas de preço, como é que ela atua para garantir que tenha realmente o melhor preço, ou para que vocês até não sejam vítimas de uma tendência horrorosa que tem no Brasil, né? Que são os cartéis, a jogadinha combinada. Todo mundo que presta determinado serviço combina um preço e todo mundo pratica igual e meio que impõe isso para o mercado. Como é que vocês lidam com esse tipo de malandragem negativa que o Brasil cartorial, atrasado, medieval ainda tem? É fazer muita pesquisa mesmo de mercado. É correr atrás de empresas, levar no condomínio, pegar orçamento, é não se acomodar, né? Às vezes se a gente ligar, pede para a administradora, vem o pacote pronto, né? Então, na verdade, é um trabalho de correr atrás para não cair nessas ciladas. É isso que eu falei, a gente já pegou orçamentos absolutamente discrepantes para o mesmo tipo de serviço, né? Tem empresa que claramente pergunta quanto que você vai querer para você contratar o serviço dele. Então, manda na lata mesmo, né? O departamento na lata mesmo, operações, né? Então, é isso que eu te falei. A gente precisa ter critérios, né? E procedimentos transparentes, e deixar tudo isso, e principalmente andar junto do conselho. O conselho tem que acompanhar o trabalho do síndico, tem que estar confortável com o trabalho do síndico. Uma coisa que a gente tem aqui no escritório, a gente não tem empresa favorita, né? Então, às vezes a gente vê assim, vai fazer uma concorrência de um determinado serviço, o síndico já tem as empresas dele e apresentar essas empresas. A gente sempre está muito aberta à indicação. Então, às vezes um conselheiro, um morador, tem alguém, indica, e é essa empresa que acaba fazendo o serviço no condomínio. Então, na verdade, a gente tem que estar disposto a novas empresas, a novas concorrências, não se acomodar com as antigas, porque quando a gente começa a repetir o serviço sempre com a mesma empresa, a gente perde referência de valor, de técnica, de tudo isso. Então, a gente tem que sempre se atualizar, sempre correr atrás de outras referências, de outros valores, de outras pessoas. Se alguém indica, ir atrás dessa indicação e ver como que ela atua, tá aberta a mudanças e a novas possibilidades. Legal. Você citou um ponto importante, que tudo tem que ser aprovado pelo Conselho, mas principalmente pela Assembleia. Como é que você encaminha que até esse trabalho de convencimento também da Assembleia é muito importante, né? Você gerencia essas informações antes, municiando o pessoal para chegar na Assembleia já sabendo o que vai votar, não chegar cego? Como é que é isso? Sim, é o plano de ação, né, que a gente fala. O condomínio ele tem que ter um plano de ação, que nada mais é do que o mapeamento do condomínio, que são as necessidades de curto, médio e longo prazo,
Porque, lógico, todo mundo, se você perguntar para os moradores, você consulta os moradores, todo mundo tem sonho. Vamos construir uma academia, que não tem. Vamos aumentar a piscina. Só que a gente tem que fazer todo esse exercício de identificar se isso pode ser uma vontade, mas não necessária, não urgente, não para esse momento. Então, a gente tem que fazer todo o levantamento das necessidades do condomínio, documento, as manutenções que tem que ser cumpridas de acordo com normas regulamentadoras, que têm que ser cumpridas de acordo com a legislação. Estruturar, então aí eu estruturo, a gente faz o mapeamento do condomínio. Num primeiro momento, eu levo para o conselho, para mostrar o que foi identificado de necessidade. O conselho também traz a percepção. Em seguida, a gente consulta a massa condominial, aquilo que eles identificam que está errado, que precisa ser feito no condomínio, e aí a gente esmiuça isso. O que é obrigatório, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar. Então, é curto, médio e longo prazo. As de curto prazo, a gente tem que ver o que precisa ser feito, se o caixa do condomínio vai atender, como que a gente vai custear, né, essas obrigatórias, e aí leva para a Assembleia. Apresenta essas obrigatórias para a Assembleia, até para votar a ordem. Por onde que vamos começar? Porque as obrigatórias têm que ser feitas. Então, não tem jeito. Aí a gente leva para a Assembleia quais são essas obrigatórias, o custo de cada uma, a gente já apresenta uma estrutura de rateio, né, para custear essas obrigações, e eles votam. Então, todo mundo fica confortável. Não é o que o síndico quis, não foi do jeito que o síndico quis. Foi uma coisa que esse modelo mudou, né? Não tem mais essa, né? Não tem. Porque senão acontece o que tem acontecido com um monte de condomínio, o pessoal tira o síndico, não se mantém, né? Você está mexendo na casa dos outros e com o dinheiro dos outros. Não é seu, não adianta. Então, essa visão do síndico, o síndico agora profissional acabou com aquele síndico velho que era o totalitário, né? Que achava que era o rei da cocada preta, né? E no final não mandava nada e levava o condomínio para crises em geral, né? Isso mesmo. Sobretudo econômico-financeira, né? Que é o desastre completo. A gestão financeira é a mais importante. Tem que acompanhar as contas, os gastos. Normalmente a gente faz um levantamento de 2 anos dos gastos fixos. Quando a gente faz o levantamento das obras que têm que ser feitas, a gente vê o quanto vai impactar e por quantos anos, porque você pensa que se você faz um rateio longo, né, se o condomínio não tem caixa para fazer e obrigatoriamente vai ter que se passar por um rateio, o rateio impacta qualquer outra obra, né? Ninguém quer somar rateios. Não, vamos fazer rateio de impermeabilização, vamos fazer rateio de piscina, ninguém quer. Então, a gestão financeira, junto com o plano de ação do condomínio, ele tem que ser muito bem estruturado. E todo mundo tem que estar confortável com ele. O que é mais complicado? Você tem condomínios mais novos ou condomínios mais antigos? Tem os dois. O que está complicando mais? Os mais antigos? Os mais antigos é a questão estrutural, né? Aí começa tubulação, estrutura. Então, na verdade, os mais antigos a gente tem que olhar para a parte estrutural e os mais novos a questão de organização mesmo, das normas serem cumpridas e daí de você já conseguir pegar esse condomínio, estruturar esse condomínio para todas as manutenções e para todas as obras estarem em dia. Então, se a gente sabe que a cada 5 anos a gente tem que fazer uma manutenção da fachada, a gente não deixa para fazer o levantamento desses orçamentos no ano que vai vencer. Então, a gente já antecipa, porque a gente já consegue fazer um levantamento de valor, ver se o caixa vai dar conta, senão a gente já começa antes o rateio e quando essa obra for começar, já está livre desse rateio, então a gente termina essa obra e já consegue começar a pensar na próxima. Então, é antecipar todos os problemas. Então, nos antigos, é antecipar os problemas estruturais e nos novos, prevenir para que os problemas estruturais não aconteçam. Não, legal. Então, pelo que você destacou, então, essa questão, o ponto fundamental é ter o plano de ação, né? Sem isso, você faz voo cego, né? Não tem gestão possível. E a gente tem que estar acompanhando para não deixar arrebentar. Porque quando tudo que a gente faz preventivamente, gasta-se menos, estressa-se menos, e o resultado é muito mais satisfatório do que se apagar um incêndio depois.
Muito legal. Então vamos para a questão da segurança. Um dos pontos que mais impacta edifícios, sobretudo aqueles mais antigos, é a questão do AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Né? Se você tem aquilo ali arrumadinho, indica que o teu prédio está correto, tudo em dia. Ele é um prédio que começa a dar o primeiro passo de segurança, pelo menos, para não pegar fogo, né? E destruir tudo, causar grande dano ao patrimônio. Qual é a situação hoje? Como é que você está vendo essa situação hoje, no mundo real da cidade de São Paulo? Que tem aí estatísticas, tem até prédios oficiais que não têm AVCB. A maioria. Eu já ouvi uma história de que tem prédio do Corpo de Bombeiros que não tem AVCB. Não, eu vou te falar que é a maioria. É a maioria. Não tem e tem seguro, né? Então, só que aí é aquilo, né? Se pegar fogo, tem o seguro e não tem o AVCB, não vai receber nada. Seguro adora, né? Não vai pagar. Não vai pagar. Então, é isso que eu falo. A nossa primeira frente é fazer o levantamento de toda essa documentação, porque não adianta você estar ali no condomínio há um ano e, de repente, se dar conta de que não tem AVCB. Então, é isso que eu falo. O condomínio, ele é lei. É o Código Civil que rege a atuação do síndico e como ele deve caminhar, né? Além das normas regulamentadoras. Então, é isso que é importante. Você precisa fazer o levantamento de toda a documentação e aquilo que o condomínio tem que estar de acordo com a lei. O AVCB é o pioneiro que os condomínios não têm. E é o basicão, né? Que é a primeira segurança, né? É o primordial. É o negócio não pegar fogo e não causar outro tipo de risco, né? É isso mesmo. Material para quem mora ou trabalha ali, né? Então, esse é um ponto que tem que tomar um cuidado danado. E isso mesmo. Na cidade gigantesca que nós temos, isso aí está altamente negligenciado. A fiscalização sobre isso, né? Também é quase que inexistente também. A fiscalização, e eu digo mais, a gente é o país do jeitinho, da gambiarra, do vamos pagar, fazer o mais baratinho, né? Não, a gente faz sem RT mesmo, sem RT, sem projeto. Então, é uma bomba relógio, né? Legal. Sobre a segurança do prédio, segurança para evitar assaltos, furtos, invasões, como é que você está lidando com isso nos seus condomínios? Que inovações você traz? Primeiro ponto que hoje está todo mundo, muita gente, isso antigamente era caro para burro, e hoje ficou um negócio que é barato, que é a identificação facial. Isso parecia do passado, que era um negócio, né, de filme de ficção científica, e em princípio seria caríssimo, e hoje sai mais barato do que a identificação digital, e mais eficaz, né? Como é que foi a introdução, a implantação desses processos nos prédios e para acostumar as pessoas a essa nova cultura? Como é que foi isso? Uma barreira que eu enfrentei num condomínio de pessoas mais idosas é a preocupação das informações, né? Dos dados, do facial. Então, nos condomínios que têm uma população mais idosa, a barreira é essa, né? Demonstrar a tecnologia, a segurança da tecnologia. Nos condomínios de moradores mais novos, é sucesso total, mas eu vejo que é um caminho sem volta. A gente precisa blindar o condomínio, né? E é o que eu falei também, com os condomínios cada vez maiores, com mais moradores, com mais fluxo de pessoas, também não dá para contar com o porteiro, que o porteiro vai gravar a cara de todo mundo, que ele vai saber quem está entrando no condomínio. Então, eu tenho um condomínio que tem 333 apartamentos, a rotatividade ali é imensa. A maioria dos apartamentos são locados, então... E aí tem a questão do Airbnb, e você não pode deixar tudo na mão do humano, né? O humano é falho, a gente erra. Às vezes o porteiro tá abrindo para alguém que parece, ele achou que era um morador e não era, e aí entrou. Então, assim, é o que eu falei, a gente não pode esperar a desgraça para ver como a gente vai resolver. Então, a gente tem sempre que se antecipar. Então, reconhecimento facial é uma coisa que eu estou implementando. E a Co-Security, que é a questão do monitoramento compartilhado no bairro ali, que a gente vê também que por mais que a gente coloque câmera, monitoramento, isso aí não inibe mais os crimes, a gente vê um índice de assalto, de furto cada vez maior, à luz do dia, embaixo da câmera de monitoramento. Então, essa questão dos totens de câmeras, da segurança compartilhada, é
assim, quando a gente levou esse projeto para o condomínio, foi sucesso na hora. O pessoal ficou muito feliz. Depois que a gente implementou, isso aí é fato. Não aconteceu mais. Isso é interessante, porque é a questão que a gente defende aqui em todo o programa, né? A segurança compartilhada. Você passa a ter segurança colaborativa. Cada um se torna responsável por essa segurança e a tecnologia é o instrumento para ajudar. Ela não é a solução mágica, né? Ela Sim. É você interagindo com ela para ela te dar o resultado que você espera de ter mais segurança e se sentir mais seguro. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante. Como é que você conheceu esse projeto da CoSecurity? Como é que você teve esse insight de trazer um projeto de segurança colaborativa como o da CoSecurity para os seus condomínios? Na verdade, pesquisando, né? E aí eu cheguei até a CoSecurity, porque, na verdade, a questão também não basta ser só implementar, né? Porque são totens que você coloca na calçada, né? Em pontos estratégicos da área externa do condomínio. E, na verdade, o produto, ele tem que estar de acordo com a sua expectativa. Então, avaliando, né, algumas empresas, assim, nesse segmento, o que chamou a atenção da CoSecurity é o acionamento da polícia, né? Então, assim, a inteligência artificial, então tem certas parametrizações aí no sistema que eles conseguem também identificar, né, situações de risco, comportamentos de risco, e quando a CoSecurity é acionada, né, todos os condôminos têm o QR Code para acionar, então qualquer um, não fica só na mão de um funcionário, os moradores. Tem também o QR Code nos totens, quem está passando na rua, se de repente vê alguma coisa, pode acionar ali. Então, na verdade, é esse compartilhamento e o acionamento da polícia. Quando a gente fez a implementação desse sistema, especificamente nesse condomínio, o trabalho que eu fiz foi de acionar outros síndicos ali do quadrante, porque é uma segurança colaborativa e também a gente entendeu que quanto mais prédios e comércios e casas aderissem a esse sistema, a gente teria um quadrante melhor coberto. Então, não só a minha câmera vai ver, como a câmera do meu vizinho, como a câmera do outro quarteirão. Então, na verdade, consegue se pegar um trajeto de um fugitivo ou de qualquer coisa e alimenta melhor. Então, a chance de sucesso, de capturar o ladrão, enfim, que seja, é maior. Legal, e você já ganhou aqui o troféu do Alexandre Oliveira, que disse aqui que a Luciana é uma visionária. Não esperou os bandidos invadirem o condomínio. Foi a primeira síndica do Ipiranga a colocar CoSecurity. Olha só, hein? Legal, hein? Foi esse trabalho que a gente fez. Então, eu coloquei nesse condomínio e os outros síndicos também estão colocando para a gente conseguir fechar. Porque muitos bairros hoje contam com o sistema, né, com esse grupo da vizinhança solidária, só que o Conseg dos bairros não estão dando conta de tanta demanda e não tem nem efetivo. Então, e é o que eu falei, a gente estava tendo assim um índice de assalto e de furto gigantesco à luz do dia, de morador parar o carro na porta do condomínio, entrar na hora que sai já não tem mais, ou na hora que está entrando no condomínio ser abordado. A gente viu já a moto entrando na contramão para abordar morador. Assustador, assim, na entrada, na frente da guarita, embaixo de uma câmera. E a partir do momento que a gente instalou os totens, a gente já não viu mais isso. Que bom. É um reflexo, agora, o que a gente está vivendo hoje é o reflexo do país da impunidade, né? Quem assalta, furta, mata, trafica, sabe que tem pouco risco de ser punido, então está deitando e rolando. Mas isso está mudando, a consciência da sociedade hoje já não aguenta, já não tolera mais esse tipo de coisa. Então é preciso que a gente volte a ser um país civilizado, um país que tenha respeito à lei, que o Estado de Direito prevaleça aqui e que não seja a bandidolândia, né? A quadrilholândia, né? A terra da corrupção, né? Mas vamos evoluindo. Isso depende da consciência da sociedade, da mobilização das pessoas, e esse projeto de segurança colaborativa, ele cumpre bem essa noção, né? Você passa a envolver as pessoas para a coisa certa. Então, esse
é o ponto que a gente começa a evoluir. Demora. A gente ainda vai ter aí uma pequena demora, porque isso é um processo cultural civilizatório, mas é um que a maioria consciente já encheu o saco desse estado de coisas que está passando o Brasil. Então, isso mesmo. Vamos passar esse país a limpo, com cidadania, com consciência, com honestidade, mudar o conceito, né? E, sobretudo, fechar a fábrica de bandido. Criança tem que estudar, praticar esporte, fazer atividade cultural, não pode ser o que a gente está vendo hoje, né? A criança e o jovem já vai direto para ser mão de obra do crime. E para essa criança, sem perspectiva social, de saúde, de perspectiva econômica e de formação moral, familiar e educacional, para ela o crime parece mais fácil. Depois, quando ela vai presa, ela entra no sistema penitenciário, ela descobre que não é. Mas aí já é tarde e já causou o efeito danoso, né, para a sociedade. Mas isso, como eu repito, insisto todo dia, está mudando, mas a gente tem que bater nisso, insistir nisso. Os desonestos não podem ficar rindo da nossa cara, que é o que parece que acontece no Brasil, né? Mas a gente vai gradualmente eliminando isso e trazendo o conceito certo. Segurança colaborativa é o grande exemplo, porque você, quando você participa de um CONSEG, você não está só cuidando da segurança, você está cuidando de todos os aspectos da gestão da prefeitura no bairro em que você mora. Então, é um despertar de consciência. A gente tem aqui, CONSEG em São Paulo há quase 40 anos, e tem gente que não sabe que existe, que nunca tinha ouvido falar. É um negócio impressionante, porque cada um vive no seu umbigo. Isso está mudando, né? Você já está sentindo que isso está mudando, né? Os condomínios que você toca. Tá. O povo já está cansado, né? Então, é o que eu comentei. Você falou, é uma mudança que está acontecendo, é um trabalho de formiguinha e é uma conscientização. Então, é uma tarefa que o síndico tem que ter e tem que estar alerta a isso. E é o que eu falei, tem prédios que já existe essa consciência nos moradores e tem outros que a gente tem que alertar, né? Porque é o que você falou, tem gente que não sabe que o CONSEG existe há 40 anos, então também nem todos sabem que existe essa questão da segurança colaborativa. Então, a gente tem que sempre se atualizar, tem sempre que ir atrás de novidades e do que a gente pode trazer para o condomínio para melhorar a vida dos moradores e minimizar os riscos. Então, a tecnologia, a gente sabe, quando a gente faz curso de segurança, que 90% do problema é falha humana. Então, a gente tem que equipar os condomínios para mitigar esses riscos. Legal. Marcel Bussolini Marques, a nossa Luciana Kremer está no caminho, certo? Bom, Serrão, Luciana, Mário, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acho que está no caminho certíssimo aí, como mencionou o Alexandro, né? Trabalhando essa segurança colaborativa, tentando que os condomínios, né, próximos também trabalhem dessa maneira, né? Nós temos, além dos CONSEGs, o PVS, Programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar, que é muito importante, eu já fui em várias palestras, eles vão até os condomínios, tá, Luciana? Você reúne ali alguns condomínios, né? E eles levam todo o material explicativo, de segurança, reforçam, né, essa questão de melhorar a segurança ali na portaria, né? Bom, esse mês, no final do mês passado, tivemos um roubo lá no Jardim Paulistano, né? Que, assim, eu fui no CONSEG Itaim e o delegado explicou. Assim, a portaria ali aberta, o funcionário depois nas câmeras com o pé em cima da mesa, quer dizer, toda facilidade. E outra, um condomínio vertical que todos os entregadores tinham acesso para ir até determinada residência para entregar alimentação. Então, quer dizer, de 200 que foram ali, você pegou um ou dois que mapeou a região, tá certo? Passou todas as dicas de como esse condomínio ser invadido. Então, são as preocupações básicas, né? Eu acho que isso que você trabalha também muito bem, né? Os condomínios, aí a questão da segurança, então as regras claras, né? E cumprir, não adianta você ter ali somente a portaria, você ter câmeras, ter sensores,
facial, mas os condôminos têm que colaborar com toda essa segurança. Para vocês terem uma ideia, eu estou com vários ofícios aqui que eu trouxe hoje para atualizar minha planilha, né? Nós fechamos 2022 com 61 ofícios. Nós já estamos em 280 e eu já vi que tem várias ocorrências em andamento. Então, já estamos beirando os 300 ofícios aí. É uma quantidade muito grande. Comento assim com alguns oficiais da PM que eu tenho contato, delegados, né? Que realmente essa prática de furtos, celulares, motos, né? Veículos, né? Outro dia até apareceu, se não me engano, na Bandeirantes, os nossos totens filmando que desbloquearam um veículo, né? Com um celular, entendeu? Então, assim, o crime também ele vai, né? Progredindo, né? Eles vão estudando outras maneiras. Então, a CoSecurity veio aí justamente para isso, para ter essa segurança colaborativa. Luciano, eu faço questão que você conheça o nosso hub de tecnologia, HNA, para você ver realmente o monitoramento, né? Que não é colocar um totem na rua, tem tudo atrás de colocar um totem na rua, instalar na rua. Aliás, muitos instalando irregularmente nas calçadas, tá certo? Então, nós instalamos no recuo do condomínio, né? O Mário depois vai falar sobre isso, ou na própria parede ali, né? Mas sempre respeitando a LGPD, não colocando imagens em grupos, né? Eu vejo em alguns grupos aí que eu participo, que é um absurdo, ferindo a LGPD. Então, assim, fazemos questão que você conheça. O Serrão também não teve oportunidade ainda, né, Serrão? Porque a nossa inauguração foi recente e você vai ver todo o diferencial. Elizabeth estava participando aqui, né, da nossa live, e assim, é um trabalho muito profissional, baseado em procedimentos, não tem nada de achismo. Então, para cada tipo de ocorrência, roubo, furto, vandalismo, tá certo? Acidente de trânsito, fraude, estelionato, tem todos os procedimentos corretos que os operadores seguem para dar o melhor atendimento. Muito bom. Marcel, para quem está vendo nosso programa hoje, muita gente pode não conhecer ainda a sua rotina de trabalho. Você é a pessoa que faz a interface entre as informações que são captadas pela tecnologia da CoSecurity e as autoridades. Fala para a gente dessa rotina, como é que é o seu trabalho na CoSecurity, nesse relacionamento direto com as autoridades de segurança. Bom, sempre que a nossa central de monitoramento recebe uma notificação, ela vai realmente se certificar, né, se ocorreu, se existiu uma ocorrência, porque não podemos, uma falsa comunicação de crime, de ocorrência, é um crime. Então, nós certificamos, verificamos todas as imagens e pedimos, né, boletim de ocorrência, incentivamos o boletim de ocorrência e a recepção dos documentos pessoais, do veículo ou da moto, né? Então, com base em tudo isso, eu entrego nos distritos policiais, né, um ofício com uma mídia, um pendrive, e muitas vezes, até para agilizar, eu tenho trabalhado com e-mail, porque você tem a confirmação ali de recebimento, né? Então, já mando o link das imagens, então isso agiliza muito o processo. E, Serrão, o que a gente está fazendo? Como está tendo muita ocorrência de furto, nós já mandamos assim imediatamente para o DP. Olha, além do monitoramento ligar no 90, né, fazer todo o contato com a Polícia Militar, nós já enviamos, por quê? Porque as pessoas, o criminoso ali, infrator, está agindo numa área próxima. Então, você comunicando, né, e está tendo ocorrência, teve uma ocorrência naquele momento ali, eu acho que auxilia bastante a parte da investigação da polícia, tanto civil como a Polícia Militar. Legal, trabalho importante. Agora, Mário, vamos lá. Quero agora saber do nosso grande Mário. Mário Vanzo, o que você precisa fazer para ter CoSecurity no seu condomínio, no seu comércio? Vende o peixe. Rapaz, difícil, porque já falaram tudo. Aí a Luciana deu uma aula, e o Marcel completou, ficou muito pouca coisa para eu falar. Eu estou aqui só quase que participante mesmo, né? Gente, assim, ó, principalmente, a gente tem que pensar em 3 pilares. O primeiro
é que o bairro e a rua pertencem ao morador, não pertencem ao bandido. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. O segundo ponto é criar uma situação intimidatória para o bandido. Quando eu falo intimidatória, o poste ele é uma situação intimidatória. Porque o bandido que ele quer assaltar um condomínio, um carro que tem no condomínio, uma moto de um condomínio, ele não é um oportunista que está passando de bicicleta ou de moto ou correndo, pega uma sacola e vai embora. Ele está planejando, ele está do outro lado da rua, ele passa com uma moto de entrega, ele vem com um carrinho de entrega, ele passa andando, ele passa com alguém de braço dado, dizendo que quer namorar, ele planeja um assalto para esse condomínio. E quando ele percebe o nosso produto no condomínio, ele fala, opa, peraí, esse é um negócio profissional. Porque eu já vi em outros lugares, às vezes até tem, porque o mercado, como no mercado se fala, tanto da administração quanto da venda de totem, o mercado do ladrão também se fala. Fala, bom, aquilo ali, cara, aquele entrega a gente, aquele é perigoso. Eles se conversam. Tá? Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro, aqui o Marcel falou com muita propriedade. A gente tem uma proximidade com o policiamento, né, com a segurança pública, pela confiabilidade que a Co-Security traz. Não é alguém que está passando um trote, não estou ligando para uma ocorrência, porque eu quero fazer uma brincadeira com a Polícia Militar, Civil ou a Guarda Civil Metropolitana. Quando a Co-Security analisa uma imagem, analisa uma situação, e ela chega ao ponto de chamar o Copom e falar, olha, Polícia Militar, está acontecendo alguma coisa em tal lugar, essa credibilidade não tem preço. Então, esses 3 pilares, eles são muito fortes para nós. É uma das coisas que a gente mais tenta pregar no condomínio, nos síndicos, para justamente dar esse conceito de segurança. E o poste, por si só, ele não faz nada, ele fica lá, ele é uma cruzinha, né? Uma câmera olhando para um lado, outra para o outro, outra para frente. Ele tem que ser provocado. E a Luciana falou com muita propriedade. O morador, a pessoa do bairro, o condômino, ele tem livre acesso a qualquer coisa que ele veja, que ele se sinta incomodado, que ele se sinta prejudicado, ele escaneia aquele QR Code, ele faz uma declaração que é muito simples, o passo a passo, é muito tranquilo. Os operadores, né, a hora que acontece esse chamado, os meus operadores abrem já a situação, já começam a fazer a parte investigativa. O que é essa parte investigativa? Eu pego aquele momento do acionamento, eu vou para trás, para onde que ele veio, eu vou para frente, onde ele foi depois. Por isso que lá no vídeo de abertura, aquela muralha, quanto mais produtos eu tenho espalhado, que eu consigo fazer essa rede, melhor é para eu fazer a rastreabilidade desse indivíduo. Tá? Ou um cachorro que sumiu, alguém que roubou um telefone, roubou uma bolsa, ou roubou um carro, a gente consegue fazer isso. Então, essa é um dos maiores argumentos, Serrão, que eu costumo usar para os síndicos, para que deixem os seus condôminos seguros, tranquilos, para poder descer de um Uber na porta de casa, seja a hora que for, para entrar no Uber, para passear com o cachorro, ou para sair na rua num dia que nem hoje, um calor lascado, danado que eu sofri. O que eu sofri hoje na rua, o termômetro marcando 37 graus, para você poder sair na rua para brincar, para criança. Que criança hoje corre atrás de siriri na rua? Não corre mais, porque é muito perigoso. Então, a gente está dando essa condição para que o condômino, para que o morador da rua e do bairro, que tem uma segurança que nem a Co-Security oferece, para ela ficar tranquila, ela poder ir. É isso. Maravilha. Que a gente tem. Uma pergunta que todo mundo faz. É caro implantar o Co-Security? Dá para o condomínio pagar ou é um serviço milionário? Como é que é isso? Nada, pai. Uma coisa que a gente brinca é assim, caro comparado ao quê, né, Serrão? Quando a gente fala de segurança, de nos apoiar tanto ao quesito caro. E olha, não é caro. Existe situação... A Luciana falou de um condomínio que ela administra de 300 unidades. Eu tenho condomínios de 10 andares com 10 unidades. Depende do padrão do condomínio. Quando a gente divide por um número médio, Serrão, de R$6 a R$8, que vai ser por condômino, um acréscimo no seu boleto. Então, realmente não é caro. Claro, você tem que fazer uma cobertura, a gente vai nos condomínios, a gente faz uma avaliação de risco. Onde que tem pontos vulneráveis, onde que é o ponto que você quer de cobertura, né? Onde que essa avaliação de risco, às vezes um condomínio pode ter mais de um equipamento. Mas, mesmo assim, Serrão, não é caro. É bem acessível a todos. Maravilha. Então, se você quer ter o Co-Security, acesse aqui, ligue para os nossos telefones, estão passando aqui na tela, e acesse o site cosecurity.com.br.
Marcel Bussolini Marques, o tempo é o senhor da razão, o tempo é implacável, o tempo passa, o tempo voa. Nosso programa está acabando, eu quero o seu balanço final. Bom, Serrão, queria agradecer a presença da Luciana. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Engrandeceu bastante aí com suas dicas, né? E fica convidada já com o Serrão conhecer nosso hub de tecnologia, né? Porque a CoSecurity, né, do Grupo H&A, é uma empresa totalmente ligada à tecnologia, tá certo? Então, até do facial que você comentou, hoje os condomínios, através da H&A Tecnologia, já tem conexão com o sistema Córtex do Ministério da Justiça. Então, se algum desses procurados tentar invadir o condomínio, nós já vamos mandar essas informações para os órgãos de segurança. Então, Luciana, muito obrigado e aguardamos vocês para uma visita. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma para o programa de hoje. Eu vou sim, viu? Opa, ótimo. Legal. Luciana, para a sua saideira ser mais completa, vende aí também o seu peixe, trabalho da sua consultoria, da sua empresa. Quem quiser trabalhar com você, ter você como síndica profissional, o que faz? O que precisa fazer? Só entrar em contato, né? www.sksindicosprofissionais.com.br. Só jogar aí na pesquisa no Google que a gente aparece, a gente está na Moca aqui em São Paulo, e só pedir um orçamento. Que legal, você opera na República da Moca, a famosa República Lógico, da Moca. Nascida e Isso criada. é muito bom, muito bom. Então já está poderosíssima. Legal, que bom. Gente, obrigado pela sua participação hoje. Nosso programa 66. 66 não é mole, não. Teve a participação da Luciana Espósito Kremer, síndica profissional, do Marcel Bussolini Marques e do Mário Henrique Vanzo, vendendo essa tecnologia CoSecurity. A gente vai voltar, está aqui toda quarta-feira, às 20 horas ou 8 da noite, tem CoSecurity Segurança Colaborativa. Eu voltei depois da tenebrosa pneumonia e agora vamos seguir em frente, rumo ao programa 100. Essa que é a nossa meta. Nada de ficar sem programa. O negócio é ter o programa 100. Então, vamos lá. Saúde para todos. Muito obrigado a todos da nossa audiência que fizeram os votos para a minha melhora rápida. E vamos lá, estamos melhorando, fazendo aí fisioterapia pulmonar, fazendo todo um trabalho físico. Se continuar no ritmo que eu estou, vai dar para disputar fácil a Olimpíada de Paris. Vai ser muito bom. Gente, grande abraço. Até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. E a gente, de novo, traz para você a segurança colaborativa da CoSecurity, que você vai conhecer agora, mais uma vez. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.